você gosta em Marília? São várias coisas que eu gosto em Marília, né? Mas eu acho que o clima da cidade é muito bacana, né? É uma cidade que sempre tem um vento, um arzinho, uma brisa fresca, o céu tá sempre azul. Tem alguma história, assim, da cidade que marcou muito a senhora? A história de Marília em si é bem bacana, né? Porque a parte dos movimentos culturais, por exemplo, né? Então, se você for pegar lá no comecinho, quando a cidade surgiu, né? Quando ela foi reconhecida como cidade, né? Porque sempre existiu aqui, existiram os índios coroados, caigangues ou coroados. E aí a cidade surge sob o auspício do café, né? Tanto que no início chamava-se Alto Cafezal. Existia um senhor que tinha terras aqui, naquela época as terras não eram valorizadas, praticamente assim, o valor era pequeno, ele tinha uma área muito grande, chamava-se Fazenda Cincinnatina. Essa fazenda, quem era dono era o Cincinnato Braga. Para cuidar dessa fazenda foi chamado o Pereirinha, que era um senhor que veio de Portugal, veio ele e o filho dele, José Pereira da Silva, e o Antônio Pereira da Silva, o pai Antônio e o filho José. Aí eles vêm para Marília, eles fazem um loteamento aqui perto da igreja Santo Antônio. Eles começam a construção de uma pequena cidade, né? Eles fazem a igreja Santo Antônio, o mercado, vendem os lotes, né? Eles fazem tipo um tabuleiro de xadrez as ruas da cidade. E não é por acaso, né? Porque a região favorecia em tudo mesmo, a questão da água, né? Marília fica num platô a 700 metros acima do nível do mar, e do lado é um local muito alto, né? Um planalto, e de um lado é o rio do Peixe e do outro lado é o rio Feio ou Aguapeí. Então ela era servida por dois rios. E aqui dentro da cidade mesmo tinha vários córregos muito importantes, correndo aí no centro, perto do Mercadão, tinha o córrego do Pombo, né? Então a cidade ela tinha mata e ela favorecia muito o plantio do café, que era o que dava dinheiro na época, né? Em 1920, 23, 24. Então o Cincinnato Braga, além da criação de porcos, ele também tinha o plantio de café. E ele chama o Pereirinha vem, faz o arruamento, plano xadrez, vende os lotes, começa uma urbanização, né? Uma cidade que também era passagem do Picadão de Sales. Ferraz de Sales tinha feito 140 quilômetros de picadão no meio da mata, e esse picadão passava por Marília. Então também muitos tropeiros acabavam ficando por aqui porque tinha essa estrada, né, que favorecia. E outras pessoas começaram a se interessar e começaram a ter um pedaço de terra aqui, outro ali. Uma dessas pessoas foi o Bento de Abreu, que havia sido deputado, secretário de Estado. Ele já tinha urbanizado a cidade de Araraquara, era uma pessoa muito influente, era prestigiado demais no estado todo. E ele se interessa pelas terras aqui de Marília também. E ele adquire também uma área muito grande e começa um desenvolvimento aqui nessa área dele. Então ele constrói do lado de lá do platô, do lado de cá, que o local mais alto é Sampaio Vidal, né? Ficava as áreas do Pereirinha, Cincinnato Braga, depois o Pereirinha compra, 50 alqueires, que é o que ele loteou, ficava do lado de cá, e do outro lado ficavam as terras do Bento de Abreu. E conta a lenda, né, que tinham brigas entre os dois, com a história de pegar e transpor os toquinhos que dividia para cá de noite, corria para cá, aumentava para cá, diminuía para cá. Então sempre teve, as ruas não se encontram, né, a Rua Bahia não se encontra com a Coronel Galdino, a 9 de Julho não se encontra com a extensão dela ali depois da avenida, e tantas outras que não se encontram, né? E isso tudo porque um plano de urbanização foi feita do lado de cá pelo Pereirinha, e o outro plano de urbanização pelo Bento de Abreu, que já previu ruas mais largas, né, avenidas maiores e tal, pela experiência que ele trouxe também de Araraquara. Então ele vai e faz tudo com o nome dele, Bento, né? Então ele constrói um hotel de tijolos, o primeiro hotel de tijolos, que infelizmente foi demolido, ficava ali na Sampaio Vidal. Ele constrói a igreja São Bento, o ginásio de esportes, a MAC lá, Bento, né? Ele faz o Educandário, Bento de Abreu. Então ele começa a desenvolver do outro lado da cidade.
Quando chega o momento, em 1928, de criar o município de Marília, né, que foi criado em dezembro de 28, ele precisava, para criar esse município, provar que havia um começo de cidade, que havia uma população, que era necessário criar esse município. Para fazer isso, então, ele pede que o Pereirinha autorize que seja anunciado como esse espaço que ele tinha desenvolvido aqui, o Pereirinha, o Alto Cafezal, e assim eles conseguem reconhecer a cidade. Então, é criada a cidade de Marília. Esse nome foi sob a inspiração, como eu falei, né, do poeta Tomás Gonzaga, porque ele vai ler um livro no navio, o Ben de Abreu vai ler um livro no navio, e justamente era o livro Marília de Dirceu. E a cidade tinha que ser, o nome da cidade tinha que começar pela letra M, porque a ferrovia, ela estava nomeando as estações de acordo com o alfabeto, na ordem alfabética, né? Então vem, K era Quentúquia, hoje Veracruz, L, Lácio, M. Aí sugeriram vários nomes, Mongúncia, Manchúria, Maratona, né? Mas, graças ao Bento de Abreu, né, ele vai, pega um livro lá no navio que ele estava lendo e tal, e dá um insight nele, ele vai ser Marília e tal, e resolve que seria Marília. Com influência política grande, com todo o trânsito que ele tinha lá no poder constituído da época, ele consegue que Marília passe a se chamar, a cidade passe a se chamar Marília, né? Então, essa história do Ben de Abreu procurar um nome mais poético, um nome de mulher, né, feminino, uma questão também de se preocupar com a cidade, com o desenvolvimento. Por outro lado, Pereirinha também, né, fez um esforço tão grande para desenvolver esse outro lado, né, de suprir toda a cidade do que era possível. E os investimentos também que o Ben de Abreu fez, essa somatória de fatores, né? Aí vem a quebra da Bolsa de Nova York, né? Então o café passa a não ser mais lucrativo, passa a não mais ser produzido como era antes, né? E em seguida vem a cultura do algodão, né? Aí com a cultura do algodão, na década de 40 aproximadamente, vem para cá os japoneses no pós-guerra, né, depois de 45. Eles se acertam muito com a cultura do algodão, eles se dão muito bem na lavoura de algodão e o fluxo é muito grande de gente. Aí Marília passa a ser a 8ª produtora de algodão do Brasil. A cidade começa a se desenvolver bastante. Para cá vêm as empresas multinacionais, a Sandra Anderson Clayton, a Matarazzo e outras, e a cidade começa a produzir o óleo de caroço de algodão, começa a produzir o algodão tecido, exportar, né? A gente vê fotografias com sacos, caminhões abarrotados de sacos de algodão. E então tudo isso já vai dando uma outra característica para a cidade, de um dinamismo de progresso, de desenvolvimento muito forte, muita gente vindo morar aqui. As construções também têm uma característica de arte déco, muito bonitas, construções dessa época, tem muitos prédios remanescentes. Então a gente vê que Marília ficou bem marcada por essa época, assim, desse tempo áureo, né, do algodão. E esse desenvolvimento todo foi trazendo, né, dando essa configuração para Marília. E na década de 50 tem uma característica bacana também de Marília para a gente destacar, que é justamente o clube de cinema, o surgimento do clube de cinema, o teatro de arena, que era muito forte. Marília recebeu Antunes Filho, recebeu grandes companhias de cinema também, mas de teatro. O teatro de arena era uma referência nacional, o teatro de arena de Marília, assim como o clube de cinema também, que tinha os festivais de cinema, e o prêmio Curumim, que era como um gramado hoje, né? Tinha toda uma aura, né, de importância a nível nacional. Era para o marilense era um orgulho. Essa história é um orgulho muito grande. E também o teatro de arena. E também o rádio, né? Nós tivemos um destaque muito grande no rádio, na música, né? Grandes músicos saíram daqui, grandes jornalistas. Aqui viveu também o Osório Alves de Castro, que foi um prêmio Jabuti, um escritor que também era alfaiate, e que na alfaiataria dele
tinha grandes movimentos culturais, políticos, porque ele era comunista, numa época que não podia ser comunista, então ele tinha ideias muito liberais, muito modernas, né, vanguarda, ele era da vanguarda da cultura nacional, ele foi premiado por isso, amigo do Guimarães Rosa, inclusive. Então Marília teve, sim, sempre teve pessoas que participaram da nossa cultura de vanguarda. O Clube de Cinema também foi fundado por pessoas que tinham uma visão de vanguarda, né? Porque eram filmes que tinham uma característica artística, né? Sempre. Então, Marília viveu assim até 1985, tivemos o Prêmio Curumim e o Clube de Cinema está aí até hoje e deixou um acervo maravilhoso, né? De fotografias e tudo. E agora, o mais importante, que é a descoberta dos fósseis, né? Na década de 90 para cá, o William Nava descobriu para a humanidade toda, assim, é muito importante, né? Ele descobriu os fósseis, o Marília Sucus, agora o Titã, o dinossauro Titã, né, de 32 metros, e ele está descobrindo várias peças aí, montando, e ele já tem reconhecimento de todas as universidades, né? Então, e ele é marilhense, ele está aqui do nosso lado, trabalhando com a gente. Então, Marília tem grandes artistas também que já faleceram, pessoas que contribuíram muito também para que essa nossa identidade cultural, né, esses nossos valores, esse nosso patrimônio histórico, material e imaterial, né, se configurasse dessa forma, né? E essa é a nossa história, essa é a nossa identidade cultural. Salve o 4 de abril, salve a gente, desta terra progresso crescente, que plantou paz e prosperidade.